Quando vocês viram estrutura e propriedade da matéria, vocês, devem ter estudado um bocado aí de orbitais. A gente não vai ver com todo aquele detalhamento. Eu vou destacar alguns pontos mais importantes só, tá? Mas não é nada tão detalhado quanto o que vocês viram lá em estrutura e propriedade da matéria. É mais o essencial que a gente vai usar aqui, os conceitos de reações, muitas vezes justificados por, orbitais. Bom, então, isso aqui é só um lembrete, né, da descrição clássica, o átomo de Bohr aqui, tá. Então, introdução aí à ideia de essa constituição atômica, onde eu tenho os prótons e nêutrons aqui no núcleo, os elétrons ao redor aqui, e aí teve toda aquela discussão até se chegar no modelo que se tem hoje, né. Mas essa proposta do Bohr aqui, que foi um diferencial grande para a época, né. Então, a gente começa aqui com a ideia de orbitais, tá, que vai nascendo lá da descrição clássica. A dificuldade que você tinha na época, né, e aí foi o histórico da evolução, é que se fosse levar a teoria de Bohr à risca, ela ia violar o princípio da incerteza de Heisenberg, porque nela, né, na proposta de Bohr, você tinha uma definição precisa, né, da posição e do momento do elétron, no mesmo, instante de tempo, tá. E aí, a teoria de Bohr, né, nesse aspecto, ela violava o princípio da incerteza de Heisenberg, e não tinha como determinar os dois no mesmo instante, de tempo. E aí, foi-se discutindo, né, e evoluindo mais em relação ao conceito, né, dessa estrutura atômica, e chegou-se então no que a gente, tem hoje aí, que a gente trabalha bastante, que é, né, pensar nessas regiões, né, nesses orbitais, essas regiões de probabilidade. Então, no fundo, o que que é o conceito principal aqui para nós? O conceito principal aqui para nós, ele é que eu tenho um orbital como uma região de probabilidade, tá, e eu tenho orbitais diferentes, consequentemente, regiões diferentes, as regiões vão ser representadas, né, matematicamente, muitas vezes de maneira diferente, vão dar origem a gráficos, né, que vão representar essas regiões, gráficos diferentes, tá, e tudo isso vai influenciar no comportamento que a gente vê nas reações, tá. E quando eu tiver interação entre essas regiões, o que eu vou observar é que existem interações mais favoráveis de um modo, menos favoráveis de outro, tá. Porque essas regiões, quando eu penso matematicamente, né, pensando na descrição essa aqui, ó, ondulatória do átomo, o que que eu vou observar? Eu tenho lá, né, o elétron, ele sendo descrito por equações similares ao que eu tenho nas ondas clássicas lá. E aí um comportamento clássico que eu tenho é o fato da onda possuir uma propriedade, de amplitude, mas também de fase, tá. E essa propriedade, né, de fase aí, onde eu tenho amplitude positiva, eu posso ter amplitude negativa, tá. Tem os nós aqui. Essa característica ondulatória, que vai descrever aí o movimento dos elétrons, ela é bem importante, porque quando eu tenho ondas, aí surge um conceito que vai ter no slide seguinte ali, que é que dependendo da interação dessas regiões, eu posso ter uma interação
construtiva ou destrutiva, tá. Então a gente vai ver que existe um tipo de orbital que vai ser formado orbital, já pensando não orbital isolado, mas orbital molecular, né, formando ali a partir da formado na ligação, em que eu dou origem a ele a partir de uma interação fase positiva com positivo. E existe um outro orbital que aí já é fase positiva com negativa, que seria uma interferência destrutiva, tá. Então, assim, quando eu tenho a mesma fase, esse caso que eu comentei, a gente diz que essa é uma interação em fase, tá, e consequentemente, o resultado dessa interação vai dar origem, né, a uma onda aqui com amplitude maior, tá. Esse seria um tipo de orbital que a gente tem lá, que a gente caracteriza normalmente como, o orbital de ligação, que seria o orbital ligante, tá. O que que é o orbital ligante? É aquele orbital, aquela região que representa a probabilidade do elétron estar, por exemplo, se eu pensar em ligação covalente, em termos simples, entre 2 átomos. Então tem uma região ali que vai surgir a partir de onde? A interação entre, por exemplo, hidrogênio e carbono, o orbital atômico do hidrogênio com o orbital do carbono, né, eles vão se unir, vão interagir, então eu tenho uma interferência, no caso da formação da ligação construtiva, né, do orbital ligante, e aí é uma interferência em fase, e essa interferência em fase vai dar origem a, por exemplo, uma ligação sigma, tá, e essa ligação sigma, ela tem um orbital, né, pensando no orbital ligante dessa ligação, ela tem um orbital que vai dar origem a essa região de probabilidade entre o hidrogênio e carbono que eu vou encontrar o par de elétrons, por exemplo. Bom, agora, existe também a interação fora de fase, tá. Essa interação fora de fase é uma porção positiva e negativa se encontrando aqui, então eu vou ter uma amplitude menor. Se for um encontro oposto, né, e perfeito, né, perfeitamente oposto, aí eu teria, por exemplo, amplitude zero, né, interferência totalmente destrutiva. Então, essa seria uma outra possibilidade de interação. Agora o que que a gente vai ver? A questão da característica de orbital atômico, orbital molecular, e como é que funciona essa dinâmica de interação entre os orbitais para formar esses tipos de orbitais que eu comentei com vocês, né. Então, a ideia do orbital atômico, ela é justamente o quê? De onde que vem isso? Eu tenho um elétron, né, como essa informação estava no slide anterior, descrito por equações similares às clássicas, né, para ondas, e aí o orbital, então, atômico, ele vai surgir justamente como o quê? Como uma solução para essas equações, tá. Então a solução para essas equações é o que a gente chama de orbital atômico. E o orbital atômico, justamente, ele vai descrever, né, esse π quadrado para nós aqui, que é a probabilidade de encontrar um elétron numa certa região do espaço, tá. E esses sinais, né, eu já comentei isso, mas é só para registrar, né, eles não correspondem a cargas elétricas. Quando eu trato de orbitais, é comum, às vezes, aparecer nos livros esses sinais positivos e negativos, eles têm nada a ver com carga. Quando eu estou pensando na onda, eles têm a ver com a fase da onda, né, é justamente o sinal da função matemática que vai descrever a onda, tá. Isso aqui é só para relembrar, porque eu imagino que vocês tenham visto mais bem detalhadamente a estrutura e propriedades da matéria, né. Eh, bom, finalmente o pessoal da química vê, não sei se tem alguém da engenharia na turma, aí da engenharia via antes, mas depois passaram a não, a partir de 2013, a estrutura e propriedade da matéria passou a não ser pré-requisito para a química orgânica 1 da engenharia química. Aí, às vezes fica um pouquinho diferente o que turma viu. Eh
Bom, vou pensar no orbital 1s, né, vou falar dos específicos, os mais importantes, não vou detalhar todos aqui, mas mais importantes para química orgânica, tá. Então que a gente vai ver muito. Orbital 1s. Orbital 1s, ele tem essa característica esférica, tá, e ele não possui nós. Então eu não tenho um nó nesse orbital aqui, tá, o S, pensando aqui no nível 1, tá. Então é um S, ele não tem nós, e geralmente quando você tem essa característica aqui, é a preferência geral. Então assim, por exemplo, quando a gente tem o octeto, o que que se busca quando você tem essa condição do octeto? A vantagem aí quando você chega no octeto, né, nas condições clássicas, né, de orgânica aí, por exemplo, carbono, nitrogênio, oxigênio, preencheu ali a valência, tem 8 elétrons, você consegue, com a junção daqueles orbitais, por exemplo, P ali, né, os orbitais de valência, chegar numa distribuição esférica da carga. Essa distribuição esférica faz com que você tenha uma minimização da energia. Por isso que o octeto é tão mágico, falado, octeto, octeto, porque você chega nessa condição e minimiza a repulsão ao máximo entre os elétrons e, consequentemente, se minimizar a repulsão, o que acontece com a energia? Ela despenca, tá. Bom, se eu pulo para o 2s, aí eu já tenho um nó, tá. Então o 2s eu tenho um nó, o 3s eu tenho 2 nós, tá. E aí vai, então à medida que eu vou aumentando aí, né, essa camada que eu estou tratando o S, eu vou acrescentando nó, ele continua sendo esférico, tá, só que eu tenho esse nó, que é esse ponto de inversão da fase da função de onda, tá. E aí eu já tenho essa característica do nó ali, como esse ponto de inversão de fase, tá. E aí tem um ponto importante, que é esse que está aqui. O que que acontece? Quanto maior for o número de nós, maior é a energia do orbital, tá. E aí você fala: "Bom, tá ok, como é que eu vou justificar isso, né? Por que que quando eu aumento o número de nós, eu estou aumentando a energia do orbital?" O que que vai acontecer aqui, ó, só um instantinho. O que que acontece aqui? Imagina que eu tenho um orbital, né, descrito por uma onda que tem esse comportamento aqui, ó. Então, se eu pensar numa corda, é fácil associar. Eu tenho esse comprimento aqui, vamos considerar um comprimento de onda aqui, assim, tá. Se eu pego agora e coloco um nó, né, se observa bem quando você tem um violão, você toca lá sem encostar em nada, sem nenhuma casa, não lembro como é que chama ah, aquelas casinhas, aquelas barrinhas assim, entre elas aí você vai encostando, mas quando você tem o violão, a ideia é, quando você vai colocando o dedo ali, você está produzindo como se fosse um nó, né, é um ponto ali que você vai travar, né, e aí você está fechando naquele ponto. O que que acontece aqui, ó, se eu tenho a corda, essa analogia aqui, normal, tá, vou ter um comprimento associado aqui. Aqui, o que que vai acontecer? Coloca um nó aqui. O comprimento agora, tá vendo que o comprimento de onda aqui, ele diminuiu, se eu for pensar assim, ó, essa condição, aí tem um nó, 2 nós, 3 nós. Olha o 3 nós aqui. Tá vendo que se eu for comparar o comprimento de onda do 3 nós para cá, ele já diminuiu, correto? Eu tô
Comparando aqui 2 com 3. O comprimento de onda diminuiu. Aqui fica mais fácil do que comportamento mais próximo. Eu pensar aqui, ó, 2 nós, 3 nós. O comprimento de onda diminuiu, tá? Mas, quando a gente vai olhar na equação de energia, o comprimento de onda, ele é diretamente proporcional à energia ou é inverso? Vocês lembram lá? Se eu pensar em comprimento de onda, o que que acontece quando eu diminuo, o comprimento de onda de um sistema em termos de energia? Ela tem um comprimento de onda, me respondeu aqui, você falou também, deixa eu só aumentar aqui, vai que alguém fala 50 e poucos aqui, já tá. É uma relação inversamente proporcional. Então o que acontece, quando você diminui o comprimento de onda, você automaticamente vai aumentar o quê? A energia, tá? Quem é diretamente proporcional é a frequência. Então, assim, uma frequência maior tem energia maior, está associada a uma energia maior. Uma frequência menor, né, está associada aí a uma energia menor, tá? Mas, só ver se o chat aqui, não, tá ok. Ah, em termos de comprimento de onda, se eu estou aumentando, desculpa, se eu estou diminuindo o comprimento de onda, é inversamente proporcional, então a energia ela vai aumentar. Por isso que quando você pega assim, quem é mais energético? Ah, é o S que está na camada 1 ou na camada 3? Na 3 eu tenho mais nós. Se eu tenho mais nós, o comprimento de onda diminui, tá? E se o comprimento de onda diminui, a energia aumenta. Então, energeticamente, o orbital S, tá no nível 3, ele vai ser mais energético que o do nível 2 e, por consequência, também do nível 1, tá? Então essa é a justificativa para que quanto maior for seja o número de nós, maior a energia. Daqui para cá, ó, eu estou diminuindo o comprimento de onda e automaticamente, como a relação é inversa, é inversamente proporcional, eu faço a energia disparar. Orbital 2P. No 2P, né, eu tenho essas soluções diferentes que vão dar origem a isso que a gente chama de PX, PY, PZ, tá? Que são soluções que vão dar origem a essa condição ortogonal, tá? Perceba que aqui eu tenho essa relação ortogonal entre essas 3 condições aqui, PX, PY, PZ, né, de solução. Elas vão ter a mesma energia, é o que a gente chama de estado degenerado, tá? Então, quando você quebra a degenerescência, o que você está fazendo é deixando a espécie que você está tratando, pensando em termos de orbitais, né, deixando os orbitais não possuindo, né, não ocupando o mesmo nível de energia. Se eles são no mesmo nível de energia, fala que é um estado degenerado, tá? Eles têm direcionalidade no espaço, tá? Porque a direção, né, está representada inclusive aqui, ó, o x, y e z, e a forma é um alter. E aí perceba, como a forma é um alter, eu já tenho naturalmente, nesse alter aqui, ó, a fase, tá vendo? Fase negativa, fase positiva, positiva, negativa, positivo, negativo. Então, nos orbitais P, caracteristicamente eu tenho, a fase associada a eles, tá? Bom, mas aí se eu pensar assim, orbital 1s para o 2s. Não sei se vocês já viram isso aí, acredito que sim.
por que que o volume do orbital, pensa assim: "Ah, tem uma característica esférica no S". Ok. Por que que essa região esférica no 2S é maior do que no 1S? Ah, se eu pensar no 2S para o 3S, também vai aumentar no 3S. Eu falei que aumenta o número de nós, que tem a ver com o comprimento de onda, que está diminuindo, é inversamente proporcional à energia, ok. Mas e o volume do orbital? Ou seja, o volume do orbital significa o quê? Que se eu tenho um elétron no S, o elétron tem uma região que ele pode estar. No 2S, essa região é maior. Então é mais difícil eu encontrar, entre aspas, aí, a chance de eu encontrar o elétron, ela diminui, né, no 2S. Por quê? Porque a região é maior. Se eu pensar nas mesmas condições aí, de determinação do elétron, no S a região é mais restrita. Se eu vou do 1S para o 4S, aí já é bem maior. Então, o que, vocês poderiam usar como justificativa para essa pergunta, por exemplo? Se tivesse que me responder essa pergunta, assim: o orbital aumenta do 1S para o 2S, mas por quê? Alguém tem alguma ideia aí, algum chute? Deixa eu ver, não tem ninguém falando. Alguém tem alguma sugestão aí, ou vocês já viram isso aí, essa justificativa? Pode ser que tenham visto, não lembro, ou não viram. Já chegaram a ver isso aí, pessoal? Por que que quando você sai, o orbital 2P, eu vou lá para o 5P, o volume do 5P vai tender a ser maior, aquele alter, ele tende a ser maior. Por quê? Aí a gente fala da esfera aqui, que é o caso mais simples, né? A região esférica, no nível 1 tem um volume, no nível 2 vai ser maior, no 3 maior ainda. O Ian falou que já viu, só que não lembra. É, esse é um conceito que você vê, entende, mas como é uma coisa que a gente usa o tempo todo, a gente acaba esquecendo mesmo. É normal. Ó, então, imagino que muitos estejam nessa condição aí só de não lembrar, né. Então vou lembrá-los aqui. Quando a gente sai do 1S para o 2S, o nível, o que está mudando? Está mudando o número de nós. Ok, essa é uma mudança. Está mudando, eh, nesse nível, principalmente, o quê? A distância entre o núcleo, que é onde eu tenho a atração forte aí do elétron, né, que tem a porção positiva, a distância do núcleo para o respectivo elétron que está naquele, por exemplo, se eu pensar a distância do núcleo para um elétron que está no nível 1, ela é uma. Se eu pensar na distância do núcleo para o elétron que está no nível 2, na camada 2, ela é maior, tá. Então da camada 1, né, do nível 1 para o nível 2, o que que a gente faz em termos de distância? A gente está aumentando. Ou seja, o elétron que está no 2S, ele está mais distante do núcleo do que o do 1S. E o núcleo é o que está fazendo a atração, ele está prendendo o elétron. Se a distância aumenta, pensando em termos, né, de interação eletrostática, concorda comigo que a atração, quando você olha na física lá, a fórmula de atração, né, elétrica, né, entre duas cargas, ela depende, né, de maneira inversa de quem? Da distância. Então, deixa eu ver aqui, acho que o Ian ia falar alguma coisa. Sim, isso, né, isso, lembrou.
Então é a distância. O segredo aqui é a distância. Por quê? Se você está aumentando a distância do 1, do 1s para o 2s, o elétron que está no 2s, como ele está mais distante, ele sente menos a presença do núcleo. Se ele sente menos a presença do núcleo, ou seja, em outras palavras, ele é menos atraído pelo núcleo, o que, que a gente vai ter como saldo disso? Se ele é menos atraído, ele está mais livre para se espalhar. Se ele está mais livre para se espalhar, a região que ele pode ocupar vai aumentar. É por isso que se eu comparar um elétron que está no 1s com um do 5s, o 5s está muito distante do núcleo em relação ao 1s. E aí ele consegue se espalhar muito mais, tá? E aí você tem essa região de probabilidade aumentada, porque aí o volume está aumentado, porque a região de probabilidade, a região que ele pode ocupar, está aumentada porque a atração é menor. Então, se ele tem menos atração, ele pode se espalhar mais fácil. Ficou claro isso daí? Por que, que o volume aumenta quando você vai aumentando os níveis? O segredo é só a distância, tá? Aumentou a distância, não tem menos alguém para me encher a paciência aqui, ficar me atraindo, então eu vou me espalhar mais. Basicamente é assim que o elétron se comporta. Dúvidas aí, pessoal, quanto a isso? Ou tá ok? Posso continuar? Tá ok, né? Jasmine colocou ali, então a Rebeca, beleza. Bom, orbitais moleculares. É agora que a gente vai avançar, assim, pensei em atômicos. Mas aí como é que surge o orbital molecular? O orbital molecular é basicamente essa teoria aqui. É combinação linear, resumidamente. Então, quando eu formo uma ligação, eu tenho uma combinação linear entre orbitais. Aí eu tenho um detalhe que eu não tenho como fugir dele. Se é uma combinação linear, o orbital tem fase, né? Ele pode apresentar uma fase positiva, uma fase negativa. Qual é a consequência disso? Se eu junto 2 orbitais, eu posso e com fase, eu posso ter a combinação do seguinte: os 2 terem a mesma fase e ser uma interferência construtiva, lembra que aumenta a amplitude, ou eles serem fases opostas e ser uma interferência destrutiva, tá? Porque eu tenho 2 orbitais, quando eu faço a combinação linear, eu vou dar origem aqui a outros 2 orbitais. Um mais clássico, que é o que a gente discute, conversa mais, e um mais renegado aí que às vezes a gente não fala dele, mas ele sempre está lá, tá? Usando nossos termos aqui de ligação, covalente, né, a gente sempre vai discutir e falar dos 2, porque eu tenho o orbital da ligação em si, perceba, o orbital atômico é o isolado. O que que é um orbital molecular? É a junção dos orbitais atômicos, que vai dar origem a essa combinação linear dos atômicos individuais, vai dar origem a um orbital comum a 2 átomos aqui, por exemplo, que é o orbital molecular, que é o orbital da molécula, tá? Quando eu falo de orbital atômico, estou pensando no átomo isolado, falar só o comportamento do carbono, só do hidrogênio. Ah, não, eles formaram uma ligação, então agora esse orbital é um orbital molecular, não é que ele pertence só ao carbono ou só ao hidrogênio, tá? Ele é um orbital do conjunto, por isso que é chamado de orbital molecular. E aí, quando eu junto esses orbitais, eu tenho a possibilidade de ter uma junção, né, em fase, que vai dar origem a isso aqui, ó, ao orbital ligante, que é o que a gente mais fala. Ah, é ligação, 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 e outras palavras, é o orbital ligante, mesma fase. Ou eles podem interagir com fases opostas, e aí eu dou origem, né, fora de fase. Se eles estão fora de fase, estão defasados, né, se em fase, né, e fora de fase, eu teria fases opostas, é uma interferência destrutiva. Então, eu vou dar origem a esse plano nodal aqui que a gente chama, que é, né, essa constituição aqui referente ao orbital antiligante, tá?
Então eu tenho um orbital onde, para ligação, eu é onde eu tenho a probabilidade máxima de encontrar o elétron, tá, que é o ligante, e tenho o oposto também, tá, que é onde eu falo: "Ó, a interferência destrutiva, onde eu não vou encontrar o elétron para essa ligação, nessa região aqui". Então se eu pensar aqui num exemplo, hidrogênio, né, um S e um S. A interação em fase, quando eu combino, ó, aqui está degenerado, né, eu tenho a mesma energia, aí juntei aqui, formei o orbital ligante e o antiligante, tá. Eu tenho os 2 associados. Falar: mas o ligante serve para alguma coisa, o antiligante serve para nada?" Falo: "Não serve. Ele serve para justificar muita coisa, tá. Por quê?" Falo: "Mas para que é o antiligante? O que antiligante vai servir para quê?" Imagina, fora o H2, você tem uma outra molécula e você vai fazer uma ligação chegando com uma base de Lewis, que tem densidade de elétrons alta, quer doar um par de elétrons. Então, assim, ó, essa reação ela ocorre com a doação de um par de elétrons. Bom, se o seu sistema tem capacidade de receber o par de elétrons, muitas vezes essa capacidade vai vir, fala assim: "Nossa, mas esse sistema aqui, como é que eu vou reagir? Ele vai receber um par de elétrons, se já está tudo ligado aqui, está tudo certo". Muitas vezes essa interação pode ocorrer aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é um orbital, isso não é que, isso aqui não, é um orbital, é uma região, mas é uma região onde eu não vou encontrar o elétron da ligação, porque é o antiligante. Mas não quer dizer que se chegar um par de elétrons, ele não possa eventualmente ocupar aquela região. Então, muitas vezes, o que vai ocorrer é doação, né, de uma região para outra, tá. E aí vai surgir um termo que a gente vai ver que é HOMO e LUMO, que é, vocês devem ter visto também, o HOMO, que é o orbital ocupado, né, de maior energia, e o LUMO é o quê? É o orbital não ocupado de menor energia. Fala assim: "Ah, eu tenho várias regiões, né, vazias, não ocupadas. Qual, se eu venho com um par de elétrons, qual que tende a ser a que vai ser preenchida primeiro? Aquela de menor energia, você está buscando a menor energia. Tem várias não ocupadas. Se você for orbital antiligante, por que que ele está, a interação vai dar origem a quê? A uma região com energia maior, aí o elétron vai preferir, não vai para lá, vai descer aqui, estabilidade. Só que essa região pode ser ocupada, eu tenho vários níveis dessa região, por exemplo, uma molécula complexa. Qual deles é que é mais favorável para receber o par? É aquele que tem menor energia, tá. Aí é o conceito que a gente chama de HOMO. Então a importância do orbital antiligante é que ele é uma região que pode comportar elétrons. Então, dependendo da ligação, falou assim: "Ah, isso vai para onde?". "Ah, vai lá para o antiligante". É o orbital não ocupado, o orbital molecular ele não ocupado, né, o orbital molecular veio da formação da ligação, só que ele não está ocupado e tem a menor energia, tá. E aí, esse conceito é muito importante lá quando a gente for prever as reações, tá certo? Quando eu formo essas ligações orbitais moleculares que eu estou falando, uma possibilidade é que esses orbitais sejam formados assim, simetria cilíndrica em relação ao eixo da ligação, que é o que a gente chama e fala: "Ah, é uma ligação sigma". O que que é uma ligação sigma? Eu venho com os 2 orbitais aqui, eles se encontraram as regiões. Essa sobreposição, por exemplo, um S com um S, ela é uma posição, né, uma sobreposição simétrica, cilíndrica, que se eu girar aqui, né, se um átomo girar para um lado ou para o outro, não vai desconectar os orbitais.
tá? Porque eles estão sobrepostos aqui, eles não vão desconectar, né? Eu pensando no S com S. Eu não vou ter uma desconexão aí na ligação sigma, então eu posso rotacionar, tá? É por isso que aí quando a gente for lá para estudar, por exemplo, a parte de conformação, né, o estudo conformacional, quando eu tenho um carbono ligado a outro carbono com ligação simples, um pode girar em relação ao outro para pegar os substituintes e deixá-los mais espalhados, né, mais distantes. Por quê? Quanto menos proximidade eu tenho, se eu tenho os 2 carbonos, aí um desses carbonos tá ligado com alguém aqui que tem uma nuvem eletrônica gigante. Quanto mais distante esse aí da nuvem eletrônica gigante tiver dos ligantes do carbono vizinho, melhor, porque eu vou diminuir a repulsão. Então, isso vai dar origem a comportamentos diferentes, né, das moléculas, com relação a como eu vou dispor no espaço, tá? Então, essa simetria cilíndrica, ela permite que as moléculas tenham essa liberdade, tá? Isso já não vai ocorrer quando eu vou lá para a ligação π, porque aí eu posso, se eu girar, eu quebro a ligação. Aí eu formo lá o que vocês já devem ter visto aí já no ensino médio, se não, a gente vai ver aqui com o detalhe, que é aquela questão de formar esse composto é cis, esse composto é trans. Por quê? Ele está fixo naquela, formou a dupla, lá tem um cloro aqui para cima, aqui o hidrogênio está para baixo. É assim, formou, ele vai ficar daquele jeito. Para você mudar, o que que você tem que fazer? Você precisa quebrar, não é: só deixa eu só mudar um pouco a condição ambiental aqui, né, no ambiente do laboratório, para ele girar um pouco. Não, você vai ter que mudar o suficiente para quebrar a ligação, porque quando você forma uma dupla, as posições dos ligantes, elas foram fixadas no momento da formação da dupla e acabou. Por quê? Porque o orbital molecular que dá origem a essa ligação dupla, a π, ele não tem simetria cilíndrica, então se você mover torção ali, tende a quebrar a ligação, tá? Então, quando a gente for analisar a conformação, eu estou analisando ligações simples, podem girar ali com facilidade. Quando eu for analisar isomeria cis-trans, ou outros tipos que a gente vai ver, eh, outros nomes, né, equivalentes, e muitas vezes eu vou ter fixo, porque eu estou tratando de ligação π, tá? Então, esse conceito a gente vai aplicar muito lá. Então, se eu pensar em ligação simples, né, uma ligação sigma, eu tenho essa simetria cilíndrica aqui, ó, tá? E aí, essa simetria cilíndrica, eu posso girar, né, um átomo da direita ou da esquerda, eu não vou quebrar a ligação, tá? Continua. Então, sigma ou vocês vão ver também, sempre que aparecer esse asterisco aqui, para sigma ou para π, se aparecer o asterisco, é a representação, tá, simbólica de que tipo de orbital? Antiligante. Então apareceu assim, sigma, uma setinha apontando para o sigma asterisco, significa que tem uma doação, por exemplo, um artigo. Você leu no artigo lá π, aparece lá o símbolo do π, uma setinha apontando para o sigma estrela aqui, o sigma asterisco. Significa que ele está doando, é uma doação de um orbital π, tá? Ligante, porque aquele π não tem asterisco, estou pensando num π apontando para uma setinha que é sigma asterisco. Então é um π ligante doando densidade eletrônica para um orbital antiligante, tá? Então essa representação, apareceu esse asterisco aqui, é para indicar, falou, já leu isso aqui, falou: é antiligante. Tá bom. Então, essa simetria cilíndrica, né, que é só um outro slide para descrever isso, mas resumidamente o que eu já tinha comentado, ela justamente, né, ela vai existir tanto aqui no sigma quanto no sigma asterisco aqui, que é o ligante e antiligante, mas sendo sigma, não tem problema aí, no caso, para a gente conseguir afirmar que
não vai quebrar a ligação quando eu tenho uma rotação associada, tá, a esse tipo de ligação, tá. E isso é importante, eu dou ênfase aqui, porque a gente vai usar esse conceito o tempo todo, tá ok? E por fim, eu vou fechar aqui na pi, né, aí já dá aquele o tempo que a gente combinou lá, né, pra aula, em torno de 50 minutos ali, mais ou menos, eh, que é o seguinte, se eu pensar aqui na pi, ela já não vai ter essa propriedade aqui, ó, simetria cilíndrica. Por quê? Porque quando eu tenho a sobreposição desses 2 orbitais, por exemplo, P com P, né, pensando aqui embaixo no ligante, tanto faz aqui, eu sobrepus as regiões, formei isso aqui. Esse resultado da sobreposição, né, porque quando eu tenho a sigma, ela é assim, ó, é frontal. Então, vai estar um dentro do outro aqui, como se fosse entrelaçado, eu posso gerar que eu não vou desconectar, não vai ter uma porção que não vai estar encostada na outra. Mas a ligação π, ela é uma sobreposição que não é frontal, ela é lateral, ela é assim, ó. Então tem aqui, se fosse um halter e o outro halter, formei a ligação, ela vai estar assim. Qual é o problema disso? Se um átomo está fixo e o outro girar, o que que acontece? Ó, aqui, ó, eles estão alinhados, tá? Você olhou aqui, não está vendo nada. Só que se eu manter um fixo e girar aqui, ó, eu já quebrei a sobreposição entre eles. Eles já não estão completamente sobrepostos, tá? Se ele está assim, um dentro do outro, eu posso girar aqui, né? Que na sigma não vai ter desconexão, mas na pi vai, porque quando eu girei aqui, eu já não tenho mais sobreposição completa desses orbitais. E isso faz com que eu precise o quê? Quebrar a ligação, tá? Eu tenho que quebrar essa ligação. Justamente isso aí tem a ver tanto com a formação dos isômeros, quanto com o caráter da própria ligação. Se você fornecer energia, quem vai quebrar primeiro? É a pi. A tendência da pi quebrar primeiro é por quê? Porque uma sobreposição frontal, né, ela é mais forte, tá? Se você pega aqui, eu estou pressionando os 2 punhos, alguém vem tentar separar, essa sobreposição frontal, ela é mais forte, é mais difícil separar minhas mãos aqui, do que se eu estivesse encostando aqui os 2 cotovelos, falar assim: "Tenta separar essa sobreposição lateral aqui, ó, dos 2 cotovelos", não consigo fazer tanta força ali, a pessoa coloca a mão no meu cotovelo, de um lado do outro, puxa com muito mais facilidade do que ela vai puxar aqui, ó. Tá? Porque aqui eu consigo essa sobreposição frontal ela é mais forte, tá? Ela é mais efetiva, então eu tenho mais dificuldade de romper a sobreposição frontal do que uma sobreposição lateral, tá certo? E aí, consequentemente, o que que eu tenho de regra ali? A ligação π, ela vai ser mais fraca, porque a sobreposição não é tão efetiva assim, não tão efetiva quanto ocorre numa ligação sigma. Tá? E isso vai afetar tanto os termos energéticos aí de quem é mais fácil, quem é mais difícil quebrar, quanto, a formação, né, de tipos diferentes. Falar: "Aqui eu posso girar". Então se ela rotaciona ali com mais facilidade, eu vou formar os confômeros, assim, falar: "Não, aqui não pode". Então se formou ali, é aquela constituição relativa entre os ligantes, então aí vai formar, eu posso formar lá o cis e trans, E e Z, né, que é uma outra nomenclatura também que a gente vai ver, tá certo? Então, a simetria, só para finalizar, né, a não cilíndrica, que é a π, ela vai ter essa característica, que é mais ou menos o que eu estava tentando representar com os dedos ali, né. Eu tenho aqui, ó, sobreposição, né, lateral como característica da desse orbital molecular sigma, ou desculpa, o π, né. Então esse orbital π eu tenho essa sobreposição lateral,
não é uma simetria cilíndrica e, consequentemente, eu estou com um movimento mais restrito, né, de rotação ali, tá certo? Então isso afeta tanto a rotação em si, quanto aquele termo energético que eu falei que é mais forte a sigma do que a π. Então, assim, vou quebrar, vou reagir aqui, vai quebrar, vai ser a π que vai sofrer essa quebra primeiro, e depois, se você continuar no extremo, aí que seria sigma. Sigma seria o nosso último caso.